Para a nossa aulinha hoje de português, tá? Abre na página 56, coloquem a data, dia 25/8/2020. Vamos só relembrar a aulinha de ontem, que nós estudamos sobre texto informativo. E a tia Neide explicou para vocês que o texto informativo, ele traz uma informação, pode ser um acontecimento, tá? Pode ser alguma coisa de um lugar, de uma pessoa, de um objeto, pode ser também uma descoberta, uma notícia, uma reportagem, uma curiosidade e até uma entrevista. Esses tipos de texto, eles podem vir em jornais ou revistas, tá? E aí, então, a tia lê um texto informativo que foi uma notícia, que foi o pinguim leal visita brasileiro que o resgatou. A manchete era essa, tá? Leal porque o pinguim, ele continuou visitando o João Pereira de Souza, né? Que era um pedreiro de 71 anos que salvou esse pinguim na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que ele estava todo sujo de óleo. Então, o João, quando viu aquele pinguim, que ele nem conseguia se mover, ele foi ajudá-lo. Limpou, alimentou e soltou ele de volta ao mar. Porém, o pinguim, de vez em quando, ele voltava para a casa do pedreiro. Por isso que se chama lealdade, o pinguim leal, tá? Olha aí nesta imagem, tá aí, ó, o João com o pinguim. E dentro desse assunto, nós vamos trabalhar as qualidades e características. Qualidades aí do João, a qualidade que ele tinha. Um homem bondoso, né? Cuidadoso, tá? Que ajudou aí. Então, quando a gente ajuda uma outra pessoa, um animal, faz algum desse tipo de ajuda, então somos bondosos, tá? E o pinguim, lealdade, é uma qualidade dele, porque o pinguim sempre voltava para ver João, tá? E as características são as características físicas, como é o João. É uma pessoa de 71 anos, né? Se é moreno, se é branco, se tem os cabelos grisalhos, se tem os cabelos pretos. E o pinguim? Qual é a característica física do pinguim? Se é preto, tem manchas brancas, se tem bico, se é pequeno, se é grande. Então, quando a gente fala da pessoa, são as suas características físicas, se é alto, se é baixo, tá? Neste quadrinho aí da número 1, nós vamos circular, tá? As características do pinguim. Tá aí a primeira palavrinha, branco e preto. Olhem para o pinguim, ele é branco e preto? É uma característica dele? Então, se for, circulem tudinho. Do ladinho tá dizendo castanho e dourado. O pinguim é castanho e dourado? Isso não é, então não circule. Debaixo de branco e preto tá dizendo que o pinguim é pequeno. Ele é um animal pequeno? Isso, então circule. E do outro lado tá dizendo que o pinguim é grande. Olha, não pode ser as duas coisas. Ou ele é pequeno ou ele é grande, tá? Na número 2, tem dentro do quadrinho roxo o título desta notícia. Pinguim leal visita brasileiro que o resgatou, tá? Então, nós temos aí agora uma característica aí do pinguim, tá? Que ele era o quê? Ele voltou sempre para visitar o João. Então, ele se tornou leal. Quando a gente é bem amigo, quando a gente ajuda, quando a gente visita, isso é lealdade. Então, procure dentro desse quadrinho roxo, na número 2, a palavra leal e circule, tá? Na número 3, nós temos algumas curiosidades. Vou ler que foi retirada da revista Recreio. Vou ler a primeira, fala sobre os sapos. Os sapos mordem? Vocês sabem me dizer se sapo morde? Tem dente? Boca a gente sabe que ele tem, né? Vamos ouvir então essa curiosidade. A grande maioria das espécies de sapos não morde. A grande, não está dizendo que todos, nenhum não morde, mas a grande maioria não morde.
Esses animais se defendem de várias formas. Olha a maneira deles se defender. Primeiro, para eles se defenderem, eles se fingem de mortos, ficam ali bem paradinho e a gente acha que ele está morto. Outra maneira de defesa, usam veneno, né? Que as pessoas falam que é aquele leite que ele solta, né? Então, é outra maneira dele se defender. Ou então, eles tentam fugir. Eles saem pulando. A gente, às vezes, tenta pegá-lo, né? E eles saem pulando. Então, são essas 3 defesas que o sapo tem. Finge de morto, usa o veneno e tenta fugir. Mas alguns sapos podem morder sim. Olha só, gente. Se vocês quiserem mais saber sobre isso, entra, na revista Recreio, tá? Que está disponível no site do UOL Notícias. Virem para a página 57. E temos mais uma curiosidade. Agora é sobre as borboletas. Por que as borboletas têm asas coloridas? Vocês sabem? Olha só, as escamas microscópicas que formam as asas das borboletas, elas têm pigmentos diferentes, que são coresinhas diferentes, e o pigmento é uma substânciazinha que dá nas cores, tá? Formando cores e desenhos. Podem ver que as asas da borboleta tem umas que parecem uns olhos, tem outras que parecem círculos. Isso é usado para as borboletas se comunicarem e se identificarem. A gente não sabe, né, da borboleta qual é o macho e qual é a fêmea. A gente não consegue distinguir. Mas elas entre si se reconhecem, se identificam. O macho, por exemplo, ele consegue reconhecer qual é a borboleta fêmea, tá? Além também dessas cores, desses desenhos que tem em suas asas, nas borboletinhas, além de ajudar elas a se camuflarem, tá? Elas ficam escondidinhas ali no ambiente com aquele colorido e aí elas são confundidas com flores, com folhas. Tudo isso para quê? Para se esconder dos predadores, dos outros bichinhos que vão lá, e se alimentam da borboleta. As cores vermelhas costumam afastar os predadores. Os outros bichinhos que comem a borboleta, quando tem o vermelhinho, eles não se aproximam. Sabe por quê? Porque na cor vermelha tem um risco de ser tóxico, ou então ser uma coisinha venenosa. Por isso que os predadores, os outros animais que se alimentam de borboleta, quando eles veem aquela borboletinha que tem a cor vermelha, olha, eles não se aproximam, tá? Sabia que algumas espécies são capazes de desenvolver novas cores, fazendo pequenas mudanças nas estruturas das asas para se camuflar e afastar os seus predadores, tá? Então, nós tivemos 2 curiosidades aí. Uma sobre os sapos, né? Que eles têm 3 formas de se defenderem, que é fingir de morto, jogar seu veneno ou fugir. E na borboleta também, né? Vimos que as borboletas, o macho conhece a fêmea por causa das cores, dos desenhos, tá? Vimos também que ela usa a cor vermelha para que os predadores, as cores vermelhas nelas é para os predadores se afastarem, porque a cor vermelha tem o quê? Isso, veneno. Então, eles não se aproximam. Vamos agora responder aí algumas características desses bichos. Vamos primeiro para o sapo. Eu quero alguma característica que tem no sapo. O sapo faz o quê? Olha, finge de morto. Então, escreva na primeira linha. Finge de morto. O que mais que o sapo faz? Joga veneno, né? Outra característica dele. Então, pode colocar. O que mais? Eles fogem, né? Tem gente que já disse que ele pula, também é uma característica, tá bom? Então, escrevam. E a borboleta? São coloridas, né? Pode ser também.
Se camuflam, né? Se escondem, pode ser também, se camuflam, tá? Muito bem. Voam, né? É outra característica da borboleta, tá bom? Na página 58, vocês vão fazer para casa, olha, 58 e a 59, tá? Nós vamos ver aí os sons e letras NH, LH e CH, né? Trabalhei numa aula passada o som do H sozinho. Quando o H tá sozinho, ele não tem som nenhum. Ele só é, se ele vem junto com A, é A. H é E. Mas quando ele vem junto da letrinha H, ele tem um sonzinho que ajuda o H, tá? O H fica, o N, aliás, fica nha, nhé, ni, nhó, nhu e não. E quando o H vem junto com a letrinha L, também ele muda o sonzinho do L. Fica lhá, lhé, li, lhó, lhu, lhão. Quando o H vem junto do C, também ele muda o sonzinho, né? Tem um som parecido com X. Chá, xé, xi, xó, chu, chão. A número 1, você vai voltar lá no texto das borboletas. Olha o texto da curiosidade sobre as borboletas, esse textozinho aqui de cima, tá? E você vai circular de vermelho as palavras que tem NH, CH e LH, tá bom? Tem desenhos, macho, reconhecer e vermelho. Vão circular de vermelho. Fez isso, voltou, vamos para esse quadrinho roxo. Agora você vai escrever nesta tabela aí, nesse quadrinho roxo, as palavras que vocês circularam. As que tiver o NH dentro do primeiro quadrinho. A que tiver LH dentro do segundo quadrinho. E a que tiver CH no último quadrinho. No primeiro quadrinho com NH, tem duas palavrinhas, tá? Desenhos e reconhecer. No do meio com LH, só tem uma palavrinha, vermelho. E na última com CH, só tem uma palavrinha, macho. Número 2, vocês vão completar as palavras. Pode ser NH, LH ou CH. Chapéu, chá, chá. Que letrinhas vocês vão colocar? NH, LH ou CH? Isso, CH. Palhaço, olhar, lá. Ah, muito bem, LH. Montanha, é o nha. Ótimo, NH. 3. Decifre os enigmas para descobrir o nome dos animais, tá? Vocês vão, olha, letrinha A. Que bichinho é esse? Gato. Mas já tem um tó, então eu não vou precisar colocar. Eu vou botar só a sílaba que estiver faltando. Que é, qual é a primeira sílaba? Gá. Isso. Depois, que é isso aí? Lixo, né? Qual é o primeiro pedacinho? Li. Então, vou escrever. Li. Já tem G, li. E o último, o que é isso aí? Aranha, né? Vou escrever a última. Nha, aranha. Formei, então, a palavra galinha. Escreva dentro desse quadrinho roxo. A letrinha B, abacate. Já tem aí abacate, eu só quero a primeira letra. Abacate começa com a letrinha? Isso, A. Então, escreva no quadrinho roxo a letrinha A. Besouro. A primeira sílaba é bé. Então, coloque junto do A. Bé. E ovelha. Qual é o último pedacinho? Lhá. Isso, formei então a palavrinha abelha. Escreva dentro desse quadrinho roxo. Virei, essa também é para casa, página 59, tá? Continuando aí para decifrar. Casa. Primeiro pedacinho é K. Escreva. Chocolate. Primeiro pedacinho é Xó. Escreva. E carro, o último pedacinho é o Ró. Formei a palavra cachorro. E
a número 4 e última, vocês vão escrever, descobrir o nome desses animais, tá? E escrever. Lembrando que todos têm a letrinha H, tá? Por exemplo, olha aí, golfinho, tem o H, o nhó. Coelho, isso, galinha, tá? E assim vai. Façam todos. Beijos.